Nós estamos na linha já com o deputado Israel Batista, relator da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa e preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Aplicativos. Estamos também com o deputado Rodrigo Delmasso, do PTN. Deixa eu começar então com o deputado Israel Batista, que apresentou uma emenda, ao projeto original encaminhado pelo governo para regulamentar também a versão mais popular do serviço, o UberX. Deputado Israel Batista, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Estevão, um prazer estar no seu programa. O tema vem sendo marcado por muita passionalidade de ambas as partes. A gente vai tentar dar uma racionalizada com argumentos mais objetivos em torno da proposta. Por que o senhor é a favor da regulamentação do Uber e também do UberX e de outros aplicativos? Porque o sistema de táxis atual foi definido ainda em meados do século passado. Em Brasília ele remonta aos anos 70. De lá para cá, o mundo evoluiu profundamente e os governos precisam começar a pensar fora das fórmulas prontas, fora da caixinha. Os governos precisam entender as inovações do mundo, entender que o excesso de regulamentações, o excesso de legislação sobre a atividade econômica pode ser um entrave à geração de novas atividades, especialmente da economia criativa. Então, nossa defesa é para que mais pessoas tenham acesso a serviços que se tornem cada vez mais populares. Então, a nossa ideia é acabar com o atual modelo de táxis, porque é um modelo que já foi reprovado pela sociedade, e abrir espaço para que novos modelos se instaurem na nossa cidade. Agora, essa frase do senhor chama a atenção. Como assim acabar com o modelo dos táxis? Todo mundo virar aplicativo? Não, aquele modelo em que o Estado faz licitações, depois regulamenta, oferece as concessões e no final das contas, pela infraestrutura que tem, não consegue tomar conta de nada. É um modelo que permite com que nós tenhamos o mesmo número de táxis desde a década de 70. Esse modelo está falido. Esse modelo a sociedade não quer. Esse modelo tem que acabar. Permaneça conosco, deputado Israel Batista. Está na linha também com o deputado Rodrigo Delmasso, do PTN, e o deputado Rodrigo Delmasso protocolou semana passada, me corrija se eu estiver errado, deputado, por favor, um substitutivo que sugere a flexibilização dos táxis para que eles possam prestar o mesmo serviço desses aplicativos. É isso, deputado? Bom dia. Bom dia, Estevão. Bom dia, deputado Israel. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bem, Estevão, concordo contigo que a gente precisa dar uma racionalizada no debate e antes de qualquer coisa nós precisamos tirar as paixões, Eu acredito que o modelo de táxi, ele precisa sim, atualmente, ele precisa se revitalizar, mas ele não precisa ser banido. Eu acredito que os taxistas têm condições de prestar o mesmo serviço que hoje os aplicativos. Deputado, perdemos contato com o deputado Rodrigo Delmasso, vamos tentar retomar aqui a linha de raciocínio dele. Deputado Israel Batista, enquanto isso, deixa eu explorar o senhor um pouquinho mais. Por que não só regulamentar o Uber Black ou outros aplicativos que prestam um serviço, digamos, mais diferenciado? Por que também tem que ter o UberX? Olha, eu acho que a nossa sociedade, ela deseja mais concorrência. Serviços que há 10 anos eram exclusivos de uma minoria privilegiada, agora podem ser acessados por pessoas mais simples. O UberX, por exemplo, chega às cidades mais humildes do Distrito Federal, coisa que o táxi jamais fez. O modelo antigo propiciava que os taxistas ficassem concentrados no plano piloto e nos arredores do aeroporto. Nós precisamos de um modelo que seja mais inclusivo. A gente não pode ter Uber para rico e Uber para pobre. A gente tem que permitir que as pessoas acessem esse serviço, que esse serviço seja barateado,
e que a gente retire das costas do Estado o peso de uma regulação excessiva que ele não dá conta de fazer. O pessoal está reclamando aqui porque o senhor não emendou também, não apresentou uma emenda limitando a abusiva tarifa dinâmica do Uber. A tarifa dinâmica do Uber, nós fizemos as reclamações, mas o que importa é que haja concorrência. Eu torço para que outros aplicativos surjam e questionem os abusos uns dos outros. O mais importante é que a gente injete concorrência nesse setor, tanto no setor dos motoristas, né, motoristas concorrendo, mas especialmente concorrência no setor dos aplicativos. Tá, né? Eu retomei o contato com o deputado Rodrigo Delmasso, permaneça conosco, deputado Israel. Por favor, Delmasso, pode prosseguir com o raciocínio. Pode. Então, é o seguinte, o sistema UDF, ele é extremamente engessado por ser um sistema público, certo? Então ele é extremamente regulamentado, e se o taxista quiser prestar o mesmo serviço que o Uber presta, ele não pode porque a legislação o impede. Então o que nós protocolamos foi uma coisa muito simples, para dar a oportunidade do taxista prestar o mesmo serviço que hoje é prestado pelos aplicativos. O projeto que foi protocolado pelo governo na Câmara inviabiliza, inclusive, se o taxista quiser utilizar o aplicativo Uber como uma forma de captar passageiros. Um exemplo disso, Estevão e deputado professor Israel, o Uber é um aplicativo, na realidade, que foi criado em São Francisco, nos Estados Unidos, e em algumas cidades dos Estados Unidos, o próprio Uber oferece o serviço de táxi. Um exemplo disso é Nova York, Seattle, Washington, que lá, quando você baixa o aplicativo, você tem várias categorias, Uber X, Uber Black, Uber Sub e Uber Táxi. O porquê não dar essa oportunidade para que os taxistas também ofereçam esse serviço, tendo em vista que eles são também regulamentados pelo Estado? Então, o que nós queremos é o seguinte, não é banir com categoria nenhuma, não é acabar com a categoria, ou acabar com a categoria A, B ou C, é que os taxistas também tenham condições de prestar os mesmos serviços. Por quê? Quando a gente generaliza, eu acho que a generalização é o erro de qualquer posição. Existem taxistas que têm um carro superior, que prestam bons serviços, existem sim. Agora, existem uma minoria dentro da categoria que muitas vezes utiliza-se da violência ou até mesmo não melhoram o seu serviço. O que nosso substitutivo apresenta é para dar esse espaço. Na verdade, é tentar construir uma solução para que todos tenham a oportunidade de prestar um bom serviço para a sociedade. Agora, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, quem vai ganhar o senhor... é a comunidade, é a sociedade, é o consumidor. Agora, o senhor, então, não é contra o Uber ou outro tipo de aplicativo. Não, o senhor quer que os taxistas também possam oferecer o mesmo serviço. Vou dizer, contra o aplicativo, ninguém é contra. Até porque hoje existem aplicativos de táxi. Existem, por exemplo, o Easy Táxi, 99 Táxi, que são aplicativos exclusivos para taxistas. O que nós defendemos é que os taxistas também possam prestar o serviço que o Uber hoje presta, certo? Que é, muitas vezes, um serviço que é de qualidade, isso é inegável, mas os taxistas também prestam esse serviço de qualidade, só que pela lei, pelo projeto que está estabelecido, os taxistas não poderiam utilizar os aplicativos. Então, o projeto é excludente porque ele cria uma categoria que usa aplicativo e outra categoria que não usa aplicativo. O porquê não os taxistas usarem os aplicativos também? Agora, aí a gente não entraria, pelo que eu estou percebendo, né, o senhor quer dar um tratamento igual e as mesmas condições de concorrência para ambos, o Uber e os taxistas. Mas a gente não entra numa seara perigosa a partir do momento em que, historicamente, os taxistas, claro, têm alguns benefícios, entre os quais comprar um veículo com benefícios fiscais, isso também não teria que ser estendido ao outro lado? Olha, eu acredito o seguinte, o princípio da filosofia do Uber é da economia compartilhada e da carona solidária, certo? Então, qualquer pessoa que tem um carro, desde que atenda os requisitos estabelecidos dentro do aplicativo, tá certo? Ele pode prestar essa carona solidária. A carona solidária, ela não é exclusiva, ou seja,
o carro que é utilizado pelo motorista do Uber, ele não é exclusivo para aquela atividade, ele utiliza em outras atividades, diferente do taxista. O taxista, quando ele compra o carro, ele é exclusivo para o transporte individual de passageiros. Ele não pode, por exemplo, usar o carro para outras atividades. Inclusive, para você ter uma ideia, Estevam, ele não pode sequer sair com o carro da cidade, porque se ele sair do distrito e for pego em outro lugar, certo? Ele pode, um exemplo, ele pode tomar uma multa, enfim, certo? Então, eu acho que as restrições que são impostas aos taxistas com base na regulamentação que os impedem, o que muitas vezes levam esses benefícios, porque um carro é destinado exclusivamente para o transporte individual de passageiros, o outro não. O outro, ele não é exclusivo, ou seja, ele pode utilizar a qualquer momento. O motorista do Uber, por exemplo, o parceiro Uber, ele pode, em algum momento, não oferecer aquele serviço. Ele vai oferecer o serviço dentro do horário, dentro das possibilidades, dentro da sua agenda. Diferente do taxista, que ele tem, quando com o carro caracterizado, com a placa vermelha, ele tem que estar sempre oferecendo esse serviço. Devo voltar a conversar com o deputado Israel Batista. Deputado Israel Batista, deixa eu só registrar aqui, o Rodrigo Delforge no Twitter diz que a entrada de novos players no mercado vai determinar um fator de equilíbrio em relação aos preços. Deputado Israel Batista, qual a expectativa para amanhã? Tem esse substitutivo apresentado pelo deputado Rodrigo Delmasso, tem a emenda que o senhor apresentou. O senhor acha que há clima para apreciar essa matéria amanhã e o que pode sair dessas discussões amanhã no plenário? Olha, eu quero cumprimentar o Rodrigo, meu amigo, dizer para ele que eu sei das boas intenções, eu acho só que o substitutivo pega o modelo novo e acaba envelhecendo esse modelo. Por quê? Porque é um substitutivo que na verdade cria novas categorias de serviço de táxi. É um substitutivo que transforma o UberX num táxi. É um substitutivo que mantém o excesso regulador, controlador do Estado. É um substitutivo que estabelece preço mínimo, quando nós, sociedade, queremos concorrência, né? Então, assim, eu vou analisar bem o substitutivo, acho que a gente tem que discutir, mas é importante frisar que o objetivo da nossa frente parlamentar é impedir que essa legislação seja feita com a cabeça no que é antigo, no que é passado. Agora, eu estou muito satisfeito, porque quando houve a votação para a proibição do Uber, eu votei sozinho contra. E agora nós já somos 8, ou seja, somos 1/3 da Câmara, né? Isso me deixa muito animado. O pessoal está bravo aqui com o senhor, lógico que são os taxistas, dizendo que o senhor quer mesmo é a pirataria. Eu acho que faz parte desse debate, é um debate acalorado, nós não vamos chegar a um consenso na Câmara, tem momentos que o Poder Legislativo precisa votar, precisa colocar a opinião e ir para o embate, né? Isso é parte do processo legislativo em alguns casos, e parece que esse é o caso. Eu estou muito satisfeito porque nós conseguimos arregimentar, nós conseguimos convencer, né? Era agora são 8 deputados. E outros deputados também têm dialogado sobre essa necessidade de uma mudança mais profunda no modelo, de uma mudança que não tenha medo, né? Nós precisamos quebrar ovos nesse momento. Essa é uma oportunidade para a gente mudar profundamente o conceito do sistema de transporte individual de passageiros. Deixa eu repassar, tem várias, dezenas de participações, é claro que eu não vou dar conta de registrar todas, à medida possível eu vou repassando-as para os senhores. Por exemplo, Estevam, como aprovar o UberX se rodam com um quilômetro abaixo do custo mínimo? Com um taxista, um custo mínimo de R$1,60. E o motorista do Uber recebe 94 centavos por quilômetro. O que o senhor pode responder para esse ouvinte? Olha, eu creio que há vantagem econômica. Se você tem um motorista que está fazendo esse trajeto e o conceito é de compartilhar o ativo chamado automóvel, que é hiperabundante nesse início de século, isso acontece, isso pode acontecer, né? O que a gente tem que pensar é que a gente está mudando um conceito, nós estamos mudando todo um sistema, porque não faz sentido o preço do acesso ao automóvel, a viagem de automóvel ser tão cara,
quando o automóvel é tão abundante na nossa sociedade. Nós estamos num momento profundo de mudança no sistema capitalista. Nós estamos num momento em que o transporte individual de passageiros vai optar por um novo paradigma ou vai se manter atrelado ao que existe, né? Então, assim, quando a gente fala de preços, a gente também tem que lembrar que com a entrada de novos aplicativos, com a concorrência entre os próprios motoristas, isso tudo vai poder regular o preço, né? O Estado, nesse momento, precisa se diminuir um pouco nesse aspecto. Tá, deixa eu voltar a conversar com o deputado Rodrigo Delmácio. Tem a participação aqui de um ouvinte, ele não coloca o nome dele, não vai dar para ler na íntegra, mas é interessante. Ele diz aqui, saibam que a resposta será favorável, a maioria das vezes, pelo preço, quando você pede a opinião do consumidor. Mas a questão do aplicativo Uber, na visão do ouvinte, vai muito além desse fator preço. O que está em jogo, na visão dele, é a desvalorização de uma categoria que é o táxi, que gera empregos e que contribui para a economia de Brasília. Para valorizar um aplicativo que serve como bico para muitos, que já tem outras rendas e contribui para o bolso dos criadores do mesmo que sequer são daqui. Então, pela participação dele, nós temos essa preocupação de como enfrentar. Hoje tem vários taxistas que não são donos do veículo, né? Eu já ouvi que está começando a acontecer isso também no caso do Uber. Já tem gente aí com vários carros e colocando motoristas para prestar serviço. Como equacionar isso, Rodrigo Delmácio? Estevão, eu acredito o seguinte, em relação ao nosso substitutivo, só falando com o meu amigo deputado professor Israel, o que nós não queremos é excluir ninguém. Nós não podemos excluir pessoas que ganham sua vida atrás do volante, como os taxistas. Eu acredito que nós temos que dar oportunidade para que eles prestem um serviço melhor, isso sim. Sobre essa questão da exploração. A exploração, os dois modelos ela existe. Ela existe tanto no modelo regulado quanto no modelo não regulado. O modelo regulado, existe a exploração a partir do momento em que o dono da autorização aluga sua permissão e cobra um aluguel taxado para que ele, do motorista, tá certo? E ele retorne esse aluguel, ao dono da permissão. Eu acredito que nós temos que fazer sim, no modelo regulado, fazer um debate de ampliação das autorizações, para que se tenha mais autorizações de táxi no Distrito Federal. Do outro lado, eu acredito que o Estado precisa sim, não botar o que eu digo, precisa enrijecer, não o modelo, mas precisa dar uma segurança. Porque, por exemplo, será que nós vamos ficar à mercê de um estabelecimento de critérios que vão ser colocados por uma empresa privada? Quais são os mínimos de critérios? Porque tudo na sociedade tem critério. Para você ser deputado distrital, você precisa preencher alguns critérios. Para você entrar no concurso público, você precisa preencher alguns critérios. Para você abrir um estabelecimento comercial e vender alguma coisa, você precisa preencher alguns critérios. Quais são os critérios mínimos de segurança? Quais são os critérios mínimos que o Estado vai exigir do privado para que ele ofereça esse serviço? E, além do mais, qual vai ser a segurança, porque é para isso que o Estado existe, vai dar para a pessoa que, na relação do comércio, na relação privada, é a mais vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para proteger o mais vulnerável na relação, que é o consumidor. Agora, essas propostas que tramitam, entre as quais esse substitutivo apresentado pelo senhor, na sua visão, conseguem responder esse rol de perguntas que o senhor está destacando? Não o substitutivo em si. Na realidade, o que precisa ser feito, aí estou falando do sistema regulado, que é o sistema de táxi, precisa sim, aí o Estado, que é quem regula, precisa abrir o debate que inclusive anunciou inicialmente um estudo para verificar se existe a possibilidade de novas autorizações que se refere ao táxi. Já na questão do sistema privado, que é o que nós estamos colocando, eu acredito que sim. As emendas que foram colocadas, que delimitam um mínimo de segurança nessa relação, tanto do consumidor quanto da parte mais vulnerável, que é o motorista, para que ele não venha a ser explorado,
para que ele não venha a ser... nós não podemos permitir que ninguém seja explorado nessa relação. Concordo que o conceito da economia compartilhada tem que ser difundido sim, mas nós não podemos em nenhum momento permitir a exploração, nem no sistema regulado, nem no sistema privado. Eu tenho mais 30 segundos antes de retomar com o deputado professor Israel Batista. Deputado Rodrigo Delmasso, em 30 segundos. O senhor acha que há espaço para amanhã aprovar a regulamentação do Uber e outros aplicativos de transporte de passageiros e depois se debruçar sobre o projeto do senhor, ou o projeto do senhor não é compatível com o projeto que vai ser analisado? Não, eu acredito que o nosso projeto, ele é compatível sim. Ele não estabelece preço mínimo como foi colocado, ele estabelece, na realidade, a única coisa que ele estabelece é que os taxistas têm a mesma oportunidade de concorrência dentro desse mercado. Que, se esse projeto for aprovado do jeito que está, você estará colocando uma concorrência desleal no mercado. E nós acreditamos o seguinte, que é necessário que tenha concorrência leal, porque até mesmo os taxistas conseguem prestar um bom serviço para a sociedade. Obrigado pela participação do deputado Rodrigo Delmasso do PTN. Nós vamos continuar acompanhando, obviamente, amanhã, caso de fato haja apreciação da matéria no plenário, vai ser uma discussão acalorada, muita negociação, muito debate, muita pressão, estaremos lá na Câmara Legislativa. Deputado Israel Batista, para finalizar, o senhor acredita que haja espaço para aprovar essa matéria amanhã? Olha, eu tenho certeza que a Câmara vai pensar muito bem. As pesquisas mostram que 93% da sociedade aprova o serviço prestado. As pesquisas mostram que a sociedade quer mais concorrência e a gente tem que criar mecanismos para que a sociedade avalie os serviços. Se os motoristas fossem explorados de forma que está sendo dita, eles não teriam tão boas impressões sobre o trabalho que estão desempenhando. Então, não adianta a gente querer que um monte de burocratas estabeleça as regras. Nós precisamos pensar fora da caixinha. A gente precisa criar outros mecanismos para o estabelecimento dos padrões de qualidade. E eu acho que amanhã nós vamos ter uma boa surpresa na votação. Eu acho que só da formação da frente parlamentar já foi uma grande virada de jogo, né? Nós saímos do voto único para 1/3 da Câmara e eu creio que nós vamos fazer de hoje para amanhã um trabalho forte de convencimento, porque a sociedade quer e nós vamos lutar por isso. Vamos continuar acompanhando, agradeço a minha participação. Obrigado. Deputado Israel Batista, 10h28. Leonardo Ladeira diz aqui que a parte fraca desse assunto é o consumidor. Fábio Alexandre, muito bom debate. Ele acredita que o aumento da concorrência é onde teremos mais benefícios, menos Estado. Outra participação aqui, menos Estado e mais mercado, né? Apregou o ouvinte. Várias participações. E as novas autorizações? Será que os motoristas auxiliares vão continuar pagando aluguel caríssimo enquanto esses aplicativos rodam sem nenhuma autorização? É a bronca aqui desse motorista auxiliar. Aproveitando o gancho aí, uma das últimas falas do deputado Israel Batista foi: ele acredita em uma boa surpresa amanhã. E aí o ouvinte emenda. A visão dele, a melhor surpresa será a regulamentação apenas do Uber Black, sem Uber X. Sem Uber X.